bom dia ou boa noite. Olá para todos, sou eu, Seth, e antes da gente começar, já se prepara, porque os relatos de hoje são bem variados, mas todos têm uma coisa em comum. São daquele tipo que ficam na cabeça, mesmo depois que o vídeo termina. Então, já deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se inscreve também se você gosta de mistérios, relatos reais e tudo aquilo que a gente não consegue explicar. E uma coisa importante, se você já passou por algo estranho, inexplicável ou até assustador, você pode mandar o seu relato. O e-mail está aqui na descrição. Pode ser algo simples ou algo que você nunca teve coragem de contar para ninguém. Aqui a gente lê. E agora apague a luz, aumenta o volume e vamos para os relatos. Eu sou o André e sou do interior da Bahia. E o que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 10 anos, em uma fazenda da minha família que existe há mais de 200 anos. Naquela época, eu fui passar as férias lá com meus avós. Era um lugar bem isolado, sem energia elétrica. À noite, a única iluminação vinha de lampiões. E quem já viveu isso sabe, a escuridão no interior é diferente, é completa. Em uma dessas noites, eu estava no alpendre da casa com alguns primos. A gente estava conversando, contando histórias de familiares que já tinham morrido. Aquele tipo de assunto que começa leve, mas vai ficando pesado sem você perceber. Do nada, a temperatura caiu. E não foi pouca coisa, foi brusco. Estranho demais para uma região que durante o dia batia quase 37 graus e à noite continuava quente. A gente achou estranho, mas ignorou, até que a gente viu. Na estrada, bem em frente à casa, começou a surgir uma névoa branca. No começo era leve, mas foi ficando mais densa, mais espalhada. Alguns dos meus primos ficaram com medo e foram dormir. No fim, ficou só eu e um primo que hoje já faleceu. A gente ficou ali observando. E quanto mais a gente olhava, mais aquela névoa aumentava, até que algo apareceu dentro dela. Um homem, montado em um cavalo. Na hora, aquilo já não fazia sentido. Não tinha vaqueiro ali, não tinha ninguém que pudesse estar passando naquele horário. E o jeito dele era estranho. Ele usava roupas antigas, parecia coisa de outro tempo. Chapéu de couro, uma bolsa rasgada, uma cabaça pendurada. Lembrava muito a vestimenta de um cangaceiro, mas não era igual. Quando ele se aproximou, deu para perceber outra coisa. Ele não falava como a gente. O jeito, o sotaque, tudo nele parecia deslocado. Ele chegou mais perto e pediu água. Meu primo, sem pensar muito, entrou para buscar. Quando voltou e entregou o copo, o homem ficou olhando. Mas não era um olhar normal. Era como se ele nunca tivesse visto aquilo. Ele ficou cerca de 1 minuto encarando o copo de alumínio, como se estivesse tentando entender, com um olhar perdido. E então ele perguntou: onde eu estou? Qual o nome daqui? Naquele momento, eu senti algo estranho. A gente respondeu o nome do lugar e ele simplesmente disse que não conhecia e falou outro nome. Um nome antigo da fazenda que eu só fui descobrir anos depois que realmente existiu, décadas atrás. Ele agradeceu pela água e seguiu pela estrada. E a névoa foi com ele, como se estivesse acompanhando. Eu e meu primo, curiosos, resolvemos seguir de longe, só para ver até onde ele ia. Mas antes de chegar na próxima casa, ele sumiu no meio da névoa, simplesmente desapareceu. Na hora, a gente ficou sem entender nada, sem saber se aquilo tinha sido real ou não. Anos depois, quando eu tinha uns 15 anos, perguntei para os meus avós como a fazenda se chamava antigamente. E era o mesmo nome que aquele homem tinha falado.
Foi aí que tudo começou a fazer sentido, ou pior, deixar de fazer. Fui perguntando mais até que descobri uma história antiga de um homem que trabalhou ali, se casou e depois de uma traição tirou a própria vida. Isso foi em 1943, muito antes de eu nascer. E não foi só isso. O antigo dono da fazenda também morreu de forma violenta pouco tempo depois. Depois disso, a fazenda foi vendida por um valor muito abaixo. E, segundo minha família, nunca mais foi um lugar tranquilo. Já ouviram correntes sendo arrastadas, passos dentro de casas vazias, vozes onde não tem ninguém e até bolas de fogo à noite. Mas, para mim, nada se compara àquela noite. Porque até hoje eu não consigo esquecer o olhar daquele homem completamente perdido, como se estivesse em um tempo que não era mais o dele. Eu sou Lucas, sou de Goiás, e isso aconteceu comigo em um dia completamente comum, daqueles que você jamais imagina que vai lembrar para o resto da vida. Eu tinha ido até um terminal de ônibus da minha cidade para resolver uma coisa simples, tirar a segunda via do meu passe, nada demais. Era perto do horário do almoço. Estava muito calor, aquele tipo de dia cansativo, onde tudo que você quer é voltar para casa. Só que o ônibus que eu precisava pegar estava demorando muito. Foi então que eu vi uma outra linha que também me deixaria perto de casa. Mas com um detalhe, eu teria que descer antes e atravessar um cemitério a pé. E aquilo não era novidade para mim. Eu já tinha feito esse caminho outras vezes. Nunca tive medo, nunca aconteceu nada. Era só um atalho. Então eu fui. Desci do ônibus e entrei pelo portão do cemitério. O lugar estava silencioso, vazio. Só o som distante da cidade ao fundo. Comecei a caminhar normalmente, passando pela área onde ficam os velórios. Foi aí que eu ouvi um homem me chamando. Na hora, pensei que fosse alguém pedindo ajuda, talvez dinheiro, algo assim. Olhei de canto e vi ele vindo atrás de mim. A aparência dele era a de um pedinte mesmo. Eu decidi ignorar e continuei andando como se não tivesse ouvido nada. Mas ele não parou. Continuava me chamando e vindo na minha direção. Aquilo começou a me incomodar. Eu acelerei o passo e então, por instinto, olhei para trás. Não tinha ninguém. Simplesmente ninguém. Na hora, eu parei por um segundo, tentando entender. Olhei em volta. Era uma área aberta, uma descida. Não tinha árvore, não tinha parede, não tinha túmulo alto o suficiente para esconder alguém. Se ele tivesse voltado, eu veria. Mas não tinha para onde ele ter ido. Ele simplesmente sumiu. Naquele momento, um frio passou pelo meu corpo. Não era um susto comum. Era uma sensação estranha, como se alguma coisa não estivesse certa naquele lugar. Mesmo assim, eu continuei andando. Saí do cemitério e fui para casa. Mas quando cheguei, algo começou a mudar. Eu senti uma fadiga absurda. Um peso no corpo, como se toda a minha energia tivesse sido drenada. O ambiente parecia carregado, difícil até de explicar. Eu me joguei no sofá e fiquei ali por horas, sem vontade de fazer nada, sem ânimo. Só aquela sensação estranha, como se alguma coisa ainda estivesse comigo. Depois de um tempo, passou. No dia seguinte, eu contei isso para uma amiga. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou algo que ficou na minha cabeça até hoje. Você já pensou que aquele homem podia não ser de carne e osso? Desde aquele dia, eu nunca mais usei aquele atalho. E sempre que passo perto daquele cemitério, eu evito até olhar para dentro. Porque, seja lá o que eu vi naquele dia, eu tenho quase certeza de que não era alguém perdido pedindo ajuda. Lucas, eu gostei muito do seu relato
e já me ocorreu algo parecido com isso há alguns anos atrás. Estava num ponto de ônibus e já eram umas 8 horas da noite. Eu vi uma pessoa andando na rua em minha direção. Desviei o olhar e quando olhei de volta não tinha nada. A rua estava completamente deserta. Mas não tinha para onde a pessoa ter ido, pois o único caminho era voltando à rua ou continuando o caminho, e eu teria a visto. Ela simplesmente sumiu no ar. Caso tenha apreciado, considere deixar o seu like e se inscrever para acompanhar os próximos relatos. Se tiver algum relato, envie para o e-mail na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agradeço por ter acompanhado até aqui e recomendo cautela ao andar pela cidade, pois até mesmo os lugares conhecidos podem trazer experiências sobrenaturais.